aí com essa vista maravilhosa, direto do Rio de Janeiro, aqui com a Assistensat, com o Andrei, com o Léo, os senhores da Assistensat, os caras que fundaram, eu digo, se brincar, os caras que fundaram o rastreamento no Brasil, viu? Então hoje a gente vai contar um pouco da história dele, entender como começou. E a pergunta já vai para os dois aqui. Pode se apresentar para o canal, avisar o pessoal quem é vocês. Fica à vontade, Léo. Sou o Leonardo, sócio fundador da Assistensat. A Assistensat está completando 22 anos de história e a gente veio aqui compartilhar essa trajetória aí com vocês. Show de bola. E eu sou o Andrei também, cofundador da Assistensat, junto com o Léo. E estamos aqui agora para contar a história da gente, da Assistensat. Coisa boa, então vamos para cá. Virando para cá, deixa o pessoal aí em casa bem tranquilozinho. Vamos conversar a gente agora aqui. Como foi que vocês entraram na cabeça assim, vou montar uma empresa de rastreador? Foi assim? Tinha público e vocês quiseram meter a cara. O que você fazia antes, Andrei, de inventar essa história de rastreamento veicular? Bom, né, mais ou menos um pouco antes da Assistensat, eu era estudante de engenharia eletrônica no Cefet, aqui no Rio de Janeiro, e já trabalhava com um pouco de programação. Mas tu não era aqueles nerds que levavam os disquetes no bolso, não? Levava pra todo quase, canto? Quase. E o Léo, veio da onde, Léo? Tu tava onde nessa época que se juntaram aí? Rapaz, eu estudava engenharia também, me formei em engenharia em 97. Trabalhava com iniciação científica na área de inteligência artificial, fazia pesquisa. E durante os meus anos de estudo na UFRJ, eu fui aperfeiçoando o conhecimento, e já eram os primórdios da inteligência artificial naquela época, né? 22 anos atrás. 22 anos atrás. É muito tempo. E aí eu fui convidado, através de um professor, né? A fazer um mestrado na Suécia. Né? E ele tinha, essa universidade estava selecionando alunos no Brasil para que pudessem estudar na Suécia e desenvolver projetos em tecnologia. E eu fui convidado a me juntar a esses alunos e a estudar na Suécia. Quando eu cheguei lá, tudo diferente, né? Um país desconhecido para mim, não fazia nem ideia, né? do que eu ia encontrar em termos de clima, de cultura, né? E fazia parte de um grupo internacional, vários estudantes do mundo inteiro e fazendo mestrado. Então eu desenvolvi esse estudo e como trabalho final, né, do mestrado, eu fiz um projeto na Suécia, junto a uma empresa em Estocolmo, a Nordwagon, para rastrear 3.000 vagões de carga na Europa. Peraí, mas tu já rastreava nessa época 3.000 vagões, beleza. Mas o rastreador já era esse que a gente usa hoje, não? Era rastreador satelital, como uma das soluções, né? Nos vagões de carga ainda tinha uma dificuldade que não tinha energia no vagão e a gente resolvia com painéis solares e bateria. Já existia naquela época? Já existia naquela época, em 98. Né? E desenvolvendo esse projeto, eu comecei a estudar a tecnologia de rastreamento. Na época, na Europa, estava iniciando o GSM. Então, a gente selecionou um dos equipamentos via satélite e o outro via GSM GPRS. Né? O 2G na Europa, na época, no Brasil, nem sonhava ainda de se ter. Né? Então, esse projeto foi um sucesso. Eu recebi um convite para apresentá-lo em Londres, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, essa empresa me convidou para trabalhar com projetos de rastreamento, de monitoramento via satélite aqui no Brasil e em outros países da América Latina. Então, eu comecei a desenvolver projetos, tanto para o rastreamento, monitoramento de frotas, telemetria, estações meteorológicas. A gente instalou um projeto na Força Aérea Argentina, instalou também em Lima, no Peru, o monitoramento de máquinas.
E foram vários projetos aí que eu ajudei a desenvolver com a comunicação via satélite e posicionamento, localização, né? No caso, não é a localização que a gente utiliza hoje, é diferenciada, já era diferenciada. Não, era a localização Só via satélite. via satélite, a transmissão via satélite, a localização via GPS. A localização é a mesma, só que a transmissão era via satélite, Via né? satélite. Que é um mais caro, né? Não era para todo mundo, é isso? Não era para todo mundo na época. Era tipo cobertura na época. Na época não existia o GSM, né? Não existia o celular ainda. Então os rastreadores eram via satélite, né? Não existiam no Brasil, na Europa já existia. Existia. Eu quero saber agora de vocês, vou saber de vocês agora, como foi que vocês definiram? Cara, vamos montar uma empresa junto. Meteu a cara, porque assim, eu acho que naquela época era mais fácil para vender um rastreamento. Ou não? Você tá enganado. Tô? Pelo contrário, ninguém conhecia o rastreamento, né? Mercado novo. Era um mercado que, assim, as pessoas, se falava de rastreamento, era ficção científica. Era filme de 007. Não existia, né? Nada, né? As pessoas não tinham nenhum conceito, nenhuma experiência com rastreamento, né? Era tudo muito novo. Então o mercado, embora seja, naquela época era um mercado potencial, né? Mas assim, as pessoas ainda não conheciam, não tinha demanda para comprar o rastreamento, Sim. né? Então você tinha que mostrar que funcionava, convencer que poderia ser aplicado no dia a dia, como né? poderia ser usado, né? Como poderia ser usado, Por exemplo, exatamente. pessoa física era inexistente. Era inexistente, só era para pessoa jurídica. Inexistente. Era só... Aí vocês deram o filho de vocês, então vamos montar e bora vender para pessoa física? Foi assim, não? Na verdade, não, né? Não, né? Como foi? Conta aí, Andrei. Conta Então, pra gente. O Léo trabalhava numa empresa que vendia a conexão satelital. Essa empresa tinha parceria com empresas de eletrônica que produziam esse rastreador satelital. E ele trabalhava na área de projetos e tal, começou a enfrentar o problema de ter um hardware, ter a conectividade e não ter um sistema. Então, os sistemas da época eram sistemas de fora e em dólar. Então, esse era acho que ele pode falar um pouco melhor sobre isso. Além dos sistemas, não existirem sistemas no Brasil para nossas necessidades aqui, os sistemas de fora eram muito caros, eram limitados, né? Tinham uma realidade, atendiam uma realidade que não era uma realidade brasileira, e eu comecei a enxergar essa oportunidade de desenvolver algo nacional, né? Desenvolver um sistema nacional que pudesse realmente ser aplicado nos projetos aqui. Legal. E aí o Léo me contactou e falou, você não gosta de programação, não faz isso como hobby e tal, já fez pequenos projetos, por que a gente não faz junto, não faz alguma coisa junto? Então a ideia surgiu dessa demanda que ele viu, enxergou, eu estava completamente fora desse mercado, estava na área de tecnologia, mas completamente fora desse mercado, e sabia o que... Aí nessa época foi quando você já começou a pegar os aparelhos de satélite para fazer teste, não? Já começamos a fazer, né, a partir do momento que a gente decidiu que seria uma possibilidade, comecei a estudar essas novas tecnologias, comecei a fazer curso de programação desse tipo de equipamento. Legal, muito massa. E os projetos foram desenvolvendo, assim... Eu quero de você continuar, eu quero saber do primeiro projeto que você jogou na mão dele lá, que era para... botou dentro do apartamento dele. Exatamente. Aí tinha um projeto que surgiu, foi de monitoramento de estações meteorológicas via satélite, né? Eram estações que a gente ia começar com essa transmissão à distância, né, remotamente, e não existia software para essas estações meteorológicas, para você controlar, para você receber a informação via satélite e poder mostrar isso para a empresa de clima, por exemplo, né, de monitoramento ambiental. Que hoje a gente tem, vai dar um Google lá, vai já vê tudo. Hoje é tudo com conectividade. Aí eu liguei para o Andrei e falei, Andrei, tem uma necessidade aqui mais urgente, que é desenvolver um software para monitorar dados meteorológicos, com a estação meteorológica. Você se interessa em desenvolver e fazer?
Ah, traz aqui o equipamento para a gente poder avaliar, para poder estudar, né? E aí nasceu uma Aí estação eu, meteorológica no meu quarto. aí eu peguei a estação meteorológica, botei dentro do carro, levei até a casa do Andrei e falei, ó, tá aqui o equipamento. Você que tá em casa, a gente vai botar a foto dessa estação aqui. O negócio não era pequeno não, meu patrão. Essa mesa aqui, que tá Cara, gigante. Ficou dentro do meu quarto por alguns alguns dias. algumas semanas. Deu pra dormir abraçadinho, não dormiu só, né? Não- Já tava lá com ela. Exatamente. E aí o objetivo era fazer essa estação meteorológica se comunicar com os equipamentos satelitais para poder transmitir a informação remotamente. Sucesso. Via satélite. Não, fracasso total. Ai, caramba. Fracasso total. Não consegui de forma alguma fazer Funcionar. funcionar essa estação com esse equipamento. Caramba. Não chegamos nem a desenvolver o software, Não, né? não. A gente não Nem- conseguiu nem colocar integração. não conseguiu colocar a estação meteorológica para Pra funcionar falar, com, era com o muito, equipamento. na época você tinha não tinha o Google como tem hoje, as pesquisas de internet, protocolos, então assim era era uma documentação muito restrita, né? Os equipamentos todos importados, então você não tinha acesso, não tinha essa facilidade de comunicação que você tem hoje, e a documentação que a gente tinha não era suficiente para poder Peraí, a gente tá fazer essa falando de integração. uma época que não tinha Google. A gente está falando de 99, 2000. E como é que as pessoas viviam sem Google, gente? A gente não vive sem Google mais não, hoje. Não só não tinha Google, como não tinha celular, WhatsApp e todas essas ferramentas que se tem A hoje, né? internet era engatinhando. Eu mandava um e-mail pro Léo na Suécia, ele me respondia 2, 3 dias depois. Caramba. Não era essa frequência que se utilizava o e-mail. Não, bom se o cara tivesse, tô precisando aí, me ajuda assim. Quando 2 dias, tá precisando de quê? Ficava nessa, e me vindo ping-pong. Exatamente. É a comunicação mais Essa foi a eficiente. primeira experiência com o equipamento satelital foi essa. Ixi, Foi essa. não foi bom pra ele não. Não, mas não perdemos tempo, ganhamos experiência e vieram outros projetos que a gente conseguiu concluir. É. Aí veio o primeiro projeto de vocês, no caso aí, que é Aí quando você montaram a Assistensat. Ou não, teve alguma parte antes? teve uma parte antes que a gente juntou com mais 2 pessoas, 2 sócios, e montamos uma empresa que foi criada para ser a primeira central de rastreamento aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro e no Brasil, né? Brasileira. Brasileira a gente tinha, na época tinha Autotrack, né? Como equipamentos importados. Mas era equipamento só. Não, Equipamentos prestação de serviço também. e gerenciamento de risco. Mas central de rastreamento para roubo e furto de casco, né, de veículos, não existia ainda. Não existia. Então a gente fez essa empresa para fazer justamente esse serviço de localização e recuperação de veículos roubados. Exatamente. Legal. E isso sem ter software, sem ter rastreador. Não, e como é que você rastreava, pô? A gente começou a desenvolver as tecnologias para que essa empresa funcionasse. Era um sonho já de vocês começaram a fabricar. A gente Mas vocês venderam enxergava- alguma coisa antes de fazer, não? Não, a gente enxergava que era um mercado que era um mercado que ia acontecer no Brasil em algum momento. Então, a gente pensou em montar essa empresa, juntou essas pessoas que cada uma tinha uma capacidade específica dentro da empresa e começamos a desenvolver um software. E uma outra equipe começou a desenvolver equipamentos com fornecedores. E na época a questão do roubo era muito roubo, né? Não existia nenhuma. Mais do que hoje, Mas eu acredito que a frota era menor, tinha em torno de 20 milhões de veículos na época, né? Mas assim, o roubo, o índice de roubo era grande, principalmente porque você não tinha como localizar um veículo roubado. Não tinha tecnologia. A tecnologia que tinha na época era aquelas travas mecânicas para veículos. Uma trava de direção, uma trava de marcha, né? Algum tipo de trava, mas Aquele alarme que ficava tocando uma sirene quando abria a porta. vencendo essas travas, você não tinha mais como achar o veículo, né? Então a gente via que tinha demanda para esse tipo de serviço. E aí a gente montou essa primeira empresa e foi caminhando, né? No mercado ainda inicial, né? Além disso, a ignição era uma ignição simples, com chave, não era codificada. Não existia alarme de fábrica. Não existia antifurto, não existia nada disso, sistemas antifurto dos veículos mais modernos, não existia nada disso, né? E essas centrais, eu lembro que eu era moleque, acho que eu tinha acabado de nascer nessa época, eu sou novo. E eu lembro que
não existia esse negócio de o cara pegar o telefone, abrir e tá lá o aplicativo para você ver seu veículo, não. A empresa rastreava para você, em ququalquer coisa você tinha que ligar para a empresa. Nessa época nem aplicativo existia porque não tinha celular, né? Não tinha nem celular, pois Não é. existia. Não existia smartphone, né? Cara, Muito menos aplicativo. Muito menos aplicativo. E o Google também nasceu junto com vocês. O Google nasceu nessa mesma época. Na mesma época de vocês. Então, assim, tinham várias dificuldades, né? Essa questão dos equipamentos, a questão da falta de cobertura celular, inexistência do celular, né? Falta de conhecimento, inexistência de mapas. Então, não existia mapas na época. Peraí. Como é que se faz rastreio sem mapa, homem? Me diz aí, Andrei. Não, mapas digitais que eu digo, exatamente. né? Existiam mapas cartográficos, né? Não, beleza, mas cartográfico. Mas tá chegando lá a comunicação do aparelho. Como é que eu vou saber onde é que o aparelho tá? Então, essa foi o primeiro desafio nosso é desenvolver um sistema que pudesse transformar uma imagem de mapa como essa daqui, ó, um mapa em papel, né? Um mapa em papel de qualquer região. Em um mapa georreferenciado. Então, como é que a gente fazia? A gente escaneava, comprava um mapa na papelaria, né, uma folha de mapa, escaneava ele e a gente desenvolveu um sistema para georreferenciar através de pontos conhecidos, né, esse mapa através de pontos conhecidos, todo o resto do mapa ele ficava georreferenciado através desse sistema que a gente desenvolveu. Então, quando chegava uma latitude e longitude, a gente conseguia apontar no mapa exatamente a localização. Não com tanta precisão com os mapas que se tem hoje, né? Que os desenhos são bem melhores e tudo, mas a gente sabia exatamente a região. E para a gente criar o zoom, por exemplo, a gente escaneava o Brasil. Aí, quando se clicava no estado, a gente escaneava o estado. Quando se clicava na cidade, a gente escaneava a cidade. Quando se clicava no bairro, a gente escaneava o bairro. Tava um zoom numa imagem. Era o zoom da época, era a imagem do bairro. Escaneado por vocês. Isso. A imagem do bairro era o zoom da época do bairro. E aí, quando chegava exatamente na rua, aí você tinha um detalhamento da imagem da rua naquele bairro, né? Mas aí como é que fazia esse detalhamento? Não, da própria imagem. Você dava aquele zoom na imagem ao ponto dela ficar distorcida, né? Legal. Isso tudo você fazia manualmente? Manualmente. Nessa época a gente está falando que não tinha celular, então não era tão fácil escanear um mapa. Você tinha que arrumar um scanner, que era caríssimo, né? E para encontrar? Rodar, hein? Dava o jeito. Então, nesse momento a gente estava nessa empresa, tentando montar uma empresa de prestação de serviço, de rastreamento, e desenvolvendo software, desenvolvendo fornecedores de hardware, conectividade, era satelital, que tinha basicamente na época. Sim. Mas é uma empresa que ela não chegou a começar a prestar serviço, a gente desfez a parceria. Isso. E aí surgiu a semente da Stensat. Na saída da empresa, a parte do software ficou conosco e a gente tinha já a semente de algo para continuar o desenvolvimento. Começar a fazer desenvolvimento. Exatamente. Aí já tinha o software bem avançado, né? Já com os mapas. Né, já falando com os equipamentos satelitais, né, e já bem avançado para ser lançado. Mas era aquele software ainda desktop, ou seja, precisava ser instalado num computador e a gente vendia uma chave eletrônica chamada hard key que conectava na porta da impressora para que a gente tivesse uma segurança no software, né, dele não ser copiado, pirateado, né? Então, legal. Tinha muita pirataria de software no Brasil. Então nesse computador que a gente instalava o software, a gente colocava essa chave física, né, no computador e o software só abria se ele reconhecesse que a chave física estava instalada. Cara, mas ainda tem tudo isso, essa segurança, vocês tinham que criar uma segurança para poder rodar dentro. Eram equipamentos importados que tinha que comprar, trazer de fora. Mas isso era satelital ainda, não era GSM? Não, isso aí, o que o Léo está falando, é um dispositivo de segurança do software. Do software, mas... Você ligava na porta paralela do computador para que o software abrisse. Legal. A gente tem foto aí tem foto aí do bichinho lá. Exatamente. E a gente, com toda essa dificuldade, a gente avançou bem na tecnologia, já começamos a criar
mecanismo no software, inteligência no software para recuperação de veículos, tá? Então, o software ele foi ficando cada vez mais funcional e mais completo, né? Nessa época. E os aparelhos ali? Os aparelhos não tinham surgido ainda, era assim? Não, os aparelhos eram, assim, o que existia era grande. Satelitais. Era grande. Só tinha satelital. Era 10 vezes o tamanho, por exemplo, de um rastreador hoje, né? Então eram equipamentos grandes. Até para instalar era difícil. Por exemplo, numa moto não cabia numa moto, né? Não, aquele praticamente impossível Era instalar. possível instalar. No carro tinha poucos lugares que você conseguia instalar. No caminhão, melhor, né? Porque tinha mais espaço. Mas a dificuldade era também o tamanho do equipamento, né? Aí qual foi a solução que vocês tiveram para trazer equipamento de fora? Que a importação também, eu imagino que era uma loucura para fazer importação de lá para cá, né? Bom, nessa empresa ainda a gente não chegou a importar nada, essa empresa acaba aí, né? Não, E aí começa agora uma segunda etapa que é a Assistensat. Assistensat. A gente não começou ainda o Assistensat. a gente está falando da outra empresa. A gente está falando ainda da outra empresa, que a gente estava desenvolvendo, a gente desenvolveu talvez metade do sistema. Né? Legal. Até finalizar essa sociedade. E aí a gente tem a ideia de montar a Assistensat. Eu já estava no Cefet, trabalhando lá no núcleo de redes. Fiquei sabendo da incubadora de empresas do Cefet. Incubadora de empresas. É como se fosse um cowork hoje. É um local compartilhado que se apresenta um projeto. E aí a universidade ela faz uma avaliação econômica, financeira e tecnológica, né? Ver se tem capacidade técnica de executar. E aí você, sendo aprovado, você ganha um espaço ali dentro compartilhado, como se fosse uma baia de trabalho, com sala de reunião compartilhada, secretária. Na época tinha fax compartilhado, que era um grande... Co-work, pô. Um co-work. Co-work é isso. Era a origem do co-work. Cara, vocês começaram lá atrás, vocês viram o Google crescer, vocês cresceram trazendo para o mercado e agora um co-work também. A gente montou uma startup e nem sabia que era startup. Nessa época não tinha... Faz tempo. Faz tempo, hein? Então, essa época aí a gente está falando de 2000 para 2001. 2000 para 2001 já. Isso. Legal. Então, a gente criou a empresa, né, constituiu e já continuou trabalhando no software, desenvolvendo. Mais ou menos um ano de desenvolvimento, ininterruptamente. Sem ter novos projetos, só se dedicando ao desenvolvimento. Sem nenhum financiamento externo, era a gente mesmo. Só na tora mesmo. Exatamente. Ralando. E desenvolvendo. Quem acha que não tem que ralar, hein? Um ano de desenvolvimento sem nenhuma venda, sem nada. Não tinha o que vender. Não tinha o que vender. E isso dentro da incubadora? Da incubadora de empresas. Dentro da incubadora já com a Assistensat já como empresa. Uma empresa dentro do Cefet. Que eles chamam de empresa residente, né? Nossa primeira sala foi uma sala 3x2, então 6 metros quadrados, com 3 pessoas trabalhando, né, no desenvolvimento, né, no planejamento do negócio, né, porque nem modelo comercial existia, né, como é que você vai vender um software? Os modelos comerciais de fora eram de licença, né, não era por unidade, então a gente criou um modelo comercial por unidade, você paga por unidade cadastrada, né, um modelo mais justo e que a gente via que tinha mais adesão, né, porque a gente poderia crescer com o sucesso dos nossos clientes. Vocês já pegaram essa sacada, já foram lá, nessa época os softwares eram cobrados por usuário, né? Ainda existem hoje. Ainda existem alguns, são cobrados por usuário, então a gente criou um software que não fosse cobrado por usuário, e sim por veículo rastreado na plataforma. Legal. Isso vocês estavam criando ainda era um sonho, não tinha nada rodando. Nada rodando. A gente estava desenvolvendo, a gente já tinha uma plataforma pela metade, desenvolvendo mais um ano e tínhamos essa ideia de negócio. Legal. Até que o ponto inicial da gente lançar o primeiro produto foi um projeto, né, que surgiu em 2001, que foi um desafio, o projeto Asas do Vento, né, que é um projeto em que um aventureiro, Gerard Moser, iria dar a volta ao mundo no motoplanador e precisava de um sistema que desse a localização, né, fizesse o rastreamento dessa aeronave durante a viagem dele no mundo, e precisava que esse rastreamento fosse apresentado na internet, porque essa aventura iria ser apresentada no Fantástico,
né? Olha aí. Um programa fantástico, e ele queria que as pessoas estivessem acompanhando a aventura através das mídias, pudessem entrar na internet e ver a localização da aeronave dele. Você teria coragem de embarcar sozinho num planador para dar a volta ao mundo? Você vai ser testemunha deste desafio. A partir de hoje, vamos acompanhar aqui no Fantástico o longo e silencioso voo ao redor do planeta. A aventura desta vez é que vai ser diferente. Esse maravilhoso avião motoplanador tem uma desvantagem. Ele é pequeno e tem limitação de peso. Então, essa vez eu não vou conseguir levar a Maggie e minha esposa junto para essa volta ao mundo. Vão ser mais de 45 mil quilômetros de viagem. Partindo do Brasil, ele sobrevoa a América do Norte em direção ao Alasca. Gerard pretende dar a volta pela Ásia e chegar à Europa. Depois à África e finalmente voltar ao Brasil. A aventura ao redor do mundo deve durar mais de 100 dias. Cara, vai acelerar você, hein? Quase que em tempo real. Quase que em tempo real. Então, isso foi o primeiro desafio, né? A gente topou fazer, né? Ele foi... conversou conosco e tinha uma verba para isso, e a gente topou desenvolver esse sistema. Então foi o primeiro sistema de acompanhamento do rastreamento via internet na América Latina. E coletando dados. Coletando dados de posição, temperatura e umidade. Então vocês também foram o primeiro a sacudir esse negócio de aquecimento global. Foi o primeiro. Já era uma preocupação na época, tanto é que um dos motivos dessa aventura era medir a qualidade do ar em torno do globo terrestre. Quer dizer, produzindo dados para depois serem feitos estudos, né, científicos dessas informações que ele iria coletar no voo dele, né? Poxa, que Na legal. altitude. Porque, então, esse projeto foi realmente um sucesso, foi muito importante para a gente, que deu muita visibilidade para a empresa que estava instalado na incubadora, mas tinha uma tecnologia avançada, né, que permitiu o acompanhamento e tinha acompanhamento via internet, tinha acesso do mundo inteiro na nossa página para poder acompanhar a aventura. Foi na hora aí que a assistência deu... Aí que a Assistensat apareceu pro mercado como uma empresa que resolvia esse problema de rastreamento de telemetria. E nos rendeu dezenas de matérias. E nessa época, qual era a tecnologia que vocês usavam? Nessa época, satelital. Satelital, comunicação de- satelital. De hardware. Era um hardware da Panasonic que utilizava os satélites da Orbicon. Para comunicação. Como era? GPS, Mais ou menos uns 20 centímetros. uma meia folha 4, por exemplo. Meia folha 4. Era grande e eu que instalei no avião dele. Então foi na pista aqui na frente, Aqui do outro lado ali, né? na pista do Santos Dumont, eu instalei no avião dele o equipamento. Ainda bem que não caiu, né? Já pensasse. Então, não só não caiu o avião, como ele completou a viagem com sucesso e todos puderam acompanhar aí a aventura, né? E tem até hoje, né, registro na internet, várias matérias aí que a gente participou, várias entrevistas que a gente deu. Eu vou mostrar isso né? aqui. Já eu boto aí pro pessoal começar a aparecer essas entrevistas, essas matérias. Eu vi muito jornal. Muito legal, tá? Muito legal mesmo. Show de bola. Exatamente. E a gente, nessa fase, estava na sobrevivência da empresa, né? Estava na incubadora. E o Andrei pode contar um pouco da nossa vida aí na incubadora. A incubadora foi o início da Assistensat, né? O local onde começou a Assistensat. Durante esse primeiro ano foi um ano só de desenvolvimento, praticamente 24 horas desenvolvendo um sistema para ter alguma coisa para começar a vender e, ao mesmo tempo, procurando os equipamentos que estavam para ser lançados. Né? Vai ser lançado para trazer. Outras opções de equipamento, né? Porque a gente só tinha essa opção do Orbicon, que na época era um produto caro, né? Caro, na verdade não é caro e barato, não tinha nem parâmetro, mas não era acessível a todas as empresas aqui no Brasil. E
dessa forma era difícil escalar. Então a gente estava lá batalhando para ter um produto, para começar a vender e começar a atender as primeiras demandas comerciais. E o nosso objetivo era sempre esse o nosso objetivo era montar centrais de rastreamento em todo o Brasil. Desde o primeiro dia de planejamento da Stensat, essa era a ideia. Caramba, procurar vocês estão empresas bem. querendo investir no rastreamento Exatamente. e fazer elas terem acesso à tecnologia para que elas pudessem prestar o serviço de rastreamento para o mercado. Desde A gente 2001. nunca, como Stensat, a gente nunca pensou em atender o mercado diretamente. E vocês descobriram a dor do mercado e já deram a solução. Vocês criaram a dor para o mercado e deram a solução para o mercado. A solução em todos os níveis, né? Tecnológico e modelo comercial e modelo de serviço também, né? Como que poderia ser utilizada a nossa tecnologia para gerar negócios, para gerar empregos, para gerar desenvolvimento, né? Para gerar novos projetos. Vocês nunca tiveram ajuda de fora financeiramente para levantar o projeto de vocês? Não. O Léo trabalhava na empresa ainda e você ficava na incubadora descendo aço. Exatamente. Investimento próprio. Próprio de A vocês. gente estava esperando os primeiros projetos para ampliar a empresa. Na época era eu, o Andrei e o Omar, que Foi a primeira pessoa que veio trabalhar conosco. na área de conosco programação. de desenvolvimento de sistema. Então éramos 3 na empresa e com o mundo inteiro para atender, né? Me diz aí, na incubadora, teve muita experiência boa nessa incubadora de vocês? O que vocês... Me conta um pouquinho das dores que vocês passaram, as dificuldades dentro da incubadora. Bom, na incubadora em si, a gente não teve muito problema. Foi um lugar que nos acolheu muito bem. Era um lugar acessível. Um lugar justamente onde as empresas que estavam começando dentro de uma universidade, com a estrutura de uma universidade. Então foi muito bom, nos ajudou a participar de algumas feiras. A gente participou da FenaSoft em 2001, que foi 2000, FenaSoft. logo o primeiro... Era uma das maiores feiras de informática. O Sebrae, né? O Sebrae nos apoiava. Da incubadora. A incubadora apoiou a gente em várias feiras dessas, participando dentro do estande do Sebrae também. E esse projeto de Ramós, que deu a volta ao mundo no planador, e esse projeto nos impulsionou na mídia. Então vocês vão ver aí, tem dezenas de matérias e a gente começou a aparecer nesse momento. Então a gente passa esse primeiro ano no desenvolvimento do software, até o ponto que esse software fica pronto. Um detalhe interessante é assim, não existia parâmetro de software, né? Então, Vocês foram o primeiro aqui no Brasil. Tudo que a gente criava, a gente não tinha um parâmetro. Então, uma tela do mapa, um grid, uma tela de configuração foi tirado do nada, né? Foi criado da necessidade que a gente enxergava ali. E sem feedback de cliente, porque não tinha cliente. Não existia cliente. O melhor. Então a gente precisava criar um sistema para a gente começar a vender, começar a coletar esses feedbacks e ir melhorando eles. Aí o cara que tem hoje uma plataformazinha fala, inventei uma plataforma. Meu amigo, os caras aqui inventaram a roda. Se você olha as plataformas hoje, elas são bem semelhantes, né? Tem mapa, Sim. tem um grid ou tem um painel, então... hoje é muito mais fácil você criar algo que já existe, mas na época que você está criando algo onde você tem poucas referências, ou quase nenhuma referência, é difícil. É muito mais complicado, demora muito mais tempo, você tem que E fazer e refazer. E acredito que várias plataformas que existem hoje se inspiraram em parte do que a gente criou lá atrás, né? Tanto o modelo de negócio quanto da tecnologia. O nosso foco foi sempre desenvolver, né, novidades, inovar, criar e focar realmente na tecnologia e no que ela produz, né? Sim. Em termos de negócios, de benefícios para quem está utilizando, né? Com sucesso até então nossos clientes. Então, quando a gente teve o software pronto, a gente começou a prospectar cliente, a gente fechou o primeiro cliente aqui no Rio de Janeiro, foi a primeira central a fechar conosco, né? Friburgo, né? Uma loja de monitoramento de alarme. O monitoramento de alarme em Friburgo, o software foi dividido em 1 mais 2 vezes, né? A implantação e treinamento, e a gente pegou o primeiro cheque
né? Depois que a gente voltou da instalação nesse cliente, torrou todo numa churrascaria para comemorar. Sem dinheiro, mas comemorando, né? E nessa época você já estava instalando o que no carro dele? Era satelital também, não? Não, eles começavam a surgir os primeiros equipamentos, os amps, né? Os primeiros celulares os primeiros celulares surgiram e os primeiros rastreadores com comunicação via celular surgiram. Então isso nos permitiu, com o software pronto, ter a solução para poder oferecer. Quer dizer, você compra o software conosco, você compra o equipamento, compra um celular, esse celular vai ser desmontado ou conectado via cabo no equipamento, né? Não é, homem. O celular... É difícil até de explicar para alguém. Era um telefone que vocês compravam, botavam junto do equipamento para poder instalar no veículo. Você comprava... Não, o cliente, a gente não tinha dinheiro. Você comprava um equipamento de rastreamento, você comprava um celular, né? Esse celular ele seria conectado nesse equipamento de rastreamento. O celular serviria como modem, ele serve como modem. A ligação era de escada, os primeiros rastreadores de ligação de escada, e a latitude e longitude era passada via DTMF. Que são os tons do celular. Que são os tons do celular, através da tecla do celular. Por exemplo, latitude 23. Aí o equipamento de rastreamento acionava a tecla 2 e a tecla 3 do celular. O sistema entendia Aí o sistema entendia que ele tinha acionado a tecla 2 e a tecla 3, transformava isso em coordenada e mostrava no mapa escaneado. Exatamente. no mapa que era escaneado por vocês. Isso. Caramba. Através de uma ligação telefônica, e tinha um modem que decodificava os tons de DTMF em informação via porta serial do computador. Caramba, bicho, era loucura, né? É loucura. Era loucura mesmo. E vocês lá firme. Esse foi o primeiro sistema de vocês. A gente acreditando que isso ia dar certo. Agora eu imagino vocês em casa, porque o Andrei só fazia o quê? Só fazia o sistema 24 horas. E se o Andrei em casa, o que tua família falava o quê, Andrei? Me diz aí. Nunca, até hoje eu acho que não sabe exatamente o que eu faço. E na época perguntaram várias vezes quando eu ia começar a trabalhar, porque eu estava numa empresa que não gerava dinheiro, não gerava faturamento, você não conseguia explicar o que você estava fazendo, era difícil dizer que você estava desenvolvendo um software para um hardware que nem existia, então era bem difícil. Mas o pessoal apoiou, acreditou. E explicar em rastreamento, então, pouca gente entendia, né? O conceito de rastreamento, o que é rastreamento, o que vocês estão fazendo, né, na empresa, né? O que vocês fazem na empresa, era difícil, muito difícil explicar, né? Nessa época era bem difícil. E ali o pessoal sempre perguntando, né? Eu fico imaginando, o Andrei chega, final de ano, tá lá. Ô, meu filho, e esse negócio? Vai trabalhar quando? Não dá dinheiro, não. Tá fazendo o que aí? Isso é um sonho. Normalmente as pessoas falam que é sonho, né? Isso é um sonho. Exatamente. Vamos arrumar um emprego e tal. Possivelmente aconteceu isso com vocês ou não. Com certeza. Porque na minha época todo mundo dizia, você é louco, vai largar tudo pra investir nesse negócio de racheta, não sabe nem por onde começa, eu vou meter a cara e vou, pô. Eu vou, só sei que eu vou. Mas a gente tinha realmente o sonho, acreditava no nosso sonho, primeiro é acreditar, né? Depois você trabalhar para fazer o sonho virar realidade. A gente queria ter empresa, não queria trabalhar para ninguém, né? Queria ter empresa, acreditava que isso, o que a gente fazia na época ia ser um grande mercado no futuro e queria continuar a ponto de nesse momento que a gente lançou e começou a aparecer na mídia, surgiu uma empresa querendo comprar a nossa tecnologia, né? Ofereceu na época quase um milhão de reais, vamos dizer assim, na época, né? E 70 mil por mês para a gente só desenvolver para a empresa dele o sistema, né? E a gente recusou essa oferta não tendo dinheiro. Mal sabia, né? O quanto ia demorar. Mal sabia o quanto ia demorar para a gente ganhar parte disso, né? Já encontrou um comprador e disse, não, isso vai dar certo, eu vou manter isso aqui. Não, Você arrepende de ter negado? Não me arrependo não. Também não me arrependo, mas assim, doeu depois, né? É muito dinheiro. Doeu a consciência depois. Pô, por que eu não vendi isso? Depois de tanto a gente trabalhar, ter o produto,
E poderia dar errado, né? Sim. Poderia dar errado, né? Essa incerteza de dar errado um projeto, um desenvolvimento, principalmente de tecnologia, num país que a gente está, que é o Brasil, que tem muitas incertezas, né? De 80% das empresas quebram até o quinto ano de vida, é muito fácil ter dado errado. Era muito fácil ter dado errado, mas a gente acreditava que só dependia da gente. Exatamente. Né? Então, a gente Essa fez era a dar frase. certo. A frase era só depende da gente. Caramba, forte, hein? Forte. E são 22 anos hoje já, né? Exatamente. Quinta-feira agora, 22 anos. Não, já fizemos 1º de abril. 1º de abril, 22 anos. Não é mentira. Não é mentira. Logo depois dessa negação, o Andrei virou pra mim: cara, o que você fez, rapaz? Por que você não vendeu esse... Não, cara, a gente vai continuar o projeto, a gente vai ter sucesso, vai dar certo. Vai dar certo. Cara, muito massa. A ignorância é uma benção. E questão de dificuldade, vocês sofreram muita dificuldade no começo de vocês como empresa, apesar de, eu creio que sim, porque vocês vinham de um negócio do zero, não tinha ponto de referência para vocês no Sem Brasil. investimento. Sem investimento. E mais o que? Diz aí, que tem dificuldade no início? Na verdade, tudo era difícil, né? Tudo era difícil. Como a gente já falou, não tinha equipamento. Então, só para você ter ideia, a gente pode falar um pouco sobre o equipamento satelital, que a gente ficava ali em cima daquele prédio ali pegando sol. Daquele azulzinho lá embaixo, lá embaixo. Esperando um satélite passar. Usava uma antena, era o que? Uma antena, VHF. Uma antena VHF, você precisava cortar a antena na medida do comprimento de onda, certo? É loucura. Como assim? Não... Não, o equipamento satelital ele usava uma antena UHF, né? Então, VHF. O equipamento usava uma antena VHF, você precisava cortar ela no tamanho da amplitude de onda, para você conseguir... E como vocês mediam isso, homem? Então, você tinha lá uma medida padrão, você tinha que ir lá milimetricamente cortar aquilo. E se perdesse aquilo ali? Se cortasse a menos, acabou a antena. Não conectava, né? E por que existiu o satelital? Porque, assim, as redes celulares ainda não existiam. Então, o satélite é uma antena no espaço, né? Então, era a única forma de cobrir as regiões, né, grande distância, era através das constelações de satélites que surgiram, os satélites de baixa órbita. Então, tinham sistemas que faziam a previsão de passagem de satélite. E existiam buracos ainda entre a passagem de satélite de um satélite e outro, ou seja, uma antena que passou aqui e outra que ainda vai passar. Então, não era toda hora que se tinha cobertura, não era toda hora que se tinha sinal para transmitir. Então vocês estavam lá em cima, pendurado, segurando a porra da antena. Se passou e errou, tinha que esperar mais quanto tempo? Às vezes 20 minutos, meia hora para o próximo satélite. Você toma um café, espera o próximo satélite passar. E vocês lá no sol? Para poder comunicar, exatamente. No pain, no gain. Essa era a dificuldade, né? Mas o que acontece? Essa era uma das dificuldades. Era uma das dificuldades do equipamento. Mas aí, assim, a evolução dos equipamentos, quando surgiu a rede celular, primeiro o AMPS, né? Que eu contei aqui que o rastreador, se você comprava o rastreador, comprava o celular e fazia... desmontava o celular e colocava dentro do rastreador ou ligava ele via cabo para poder transmitir. Então, a primeira tecnologia foi a AMPS, depois mudou para TDMA, depois mudou para CDMA. Então, essa troca do 2G e 4G, a gente já viu lá atrás, só que a quantidade de equipamentos era bem menor, né? Então, existia evolução tecnológica também na parte celular. Né, nos celulares que surgiram, desde o AMPS até o TDMA, o CDMA e depois até chegar no GSM, em meados de... acho que foi por volta de 2005, 2006, né, que tinham os primeiros modems, né, aí não era mais o celular dentro do rastreador como modem, o celular desmontado, né, ou soldado na placa eletrônica. Era o modem construído que pudesse colocar no projeto do rastreador, né? O modem celular GSM GPRS para ser embutido, né? Legal. E realmente a partir de 2005, 2006 é que começou a acelerar o mercado, né? Surgiram as primeiras empresas que fizeram grandes propagandas, até de televisão,
mostrando que um veículo poderia ser roubado pelo rastreamento, porque antes, até para vender era difícil, porque se chegava para a empresa, você quer entrar no mercado de rastreamento, mas que mercado é esse? E como é que o cara apresentava sem internet? Como é que a tecnologia funciona? Então, como é que eu vendia? Eu levava essa pasta, né? Porque nem sempre a gente tinha um computador, nem sempre tinha uma internet. A internet, o notebook era caríssimo, a internet era instável. Então eu viajava para cidades, né, para visitar as empresas que tinham interesse, e eu levava a pasta, porque se tudo falhasse, se a internet falhasse, não tivesse computador, se o computador falhasse, eu tinha a pasta para apresentar os produtos. Então, tem que me apresentar isso aí. Então eu apresentava. Né? Aqui é a primeira logomarca de vocês. Aqui é o nome da nossa empresa, a primeira logomarca da nossa empresa. Aqui está a reportagem de jornal do Estado de São Paulo. Do Estadão de São Paulo? Em 2002, quando a gente estava trabalhando com os rastreadores TDMA. E tem um telefone aqui na tua mão. Exatamente. Esse telefone está conectado via cabo com o rastreador. O telefone fazia o papel do modem. Né? Então, muito massa. Então, aí eu passava as telas do sistema, aqui, né, para ele... Aqui era a entrada do sistema. Essa aqui era a entrada que foi a entrada do sistema. E as telas do sistema mostrando as funcionalidades, como é que ele cadastrava, quais são as informações que vinham do aparelho, como é que você definia os alertas. Vocês sem referência, vocês já tinham muita coisa que ninguém tem hoje no mercado. Tem empresas que não tem isso no mercado. É uma plataforma super básica. Vocês na época, sem referência... Criamos essa formatação de plataforma. E isso aqui me traz uma nostalgia tão grande do Windows. Esse software nessa época era um software que ele funcionava, que chama de standalone, ele era tudo, ele era o gateway, ele era a tela de operação, ele era a parte de cadastro. E aqui ele tinha um mapa. E aqui o pessoal, para poder rastrear, ele tem que instalar no computador dele Era instalado no computador junto com esse... Com o hard key. Era instalado via CD, né? Eu vi aqui um CD. A gente criou os primeiros CD, até a capa do CD, né? A versão do software, então instalado via CD no computador do cliente e ficava ali. Então a gente começou a criar também opções de mapa. O primeiro foi um mapa escaneado, né? Que você escaneava o mapa que a gente chamava de mapa raster, com georreferenciamento, né? Depois surgiram os mapas... Começam a surgir os mapas vetoriais. Vetoriais, né? Que no começo as ruas eram linhas, não eram nem desenhadas, eram linhas mesmo, com nome. E depois começaram os mapas a serem desenhados, as ruas desenhadas e tudo mais. Então, isso antes de ter a opção do Google, tá? Hoje em dia, você já tem um mapa com vários atributos, né? E com várias funcionalidades aí de consulta, trânsito, Street View. Não existia, tá bem avançado não existia nada disso. E para o cliente, isso aqui era para a empresa que estava monitorando o carro, queria nessa época só existia um software para a central. Para a central. Se você quisesse bloquear o seu carro, rastrear o seu carro, você teria que ligar para uma central e pegar essa informação. Onde está meu carro? Você tinha que ligar para a central, foi roubado, você está localizando ele aí, onde ele está. Então só a central tinha essa informação. Por quê? Porque não tinha aplicativo e a internet ainda não era tão difundida, né? Era muito... aquela internet de escada ainda. Era internet de escada. A internet via daqueles sites estáticos, né? Aquela primeira versão da web, né? Você não tinha muito recurso para criar um portal de informação conectado a banco de dados. Você tinha aqueles sites estáticos nessa época. Foi a impressão, viu? Exatamente. Aí a gente foi desenvolvendo a tecnologia, surgiram as novas versões de software. Essa aqui já foi a segunda versão de vocês. Já foi a segunda versão. Um pouco mais para frente. Até a velocidade, vocês já tinham ali o controle de velocidade do veículo. Controle de velocidade do veículo, exatamente. Inclusive, de forma gráfica, né? O controle da velocidade, que já era a primeira telemetria, né? Já era a telemetria de acompanhamento e de forma gráfica, né? Pô, legal.
E essa daqui já não era mais o mapa que vocês escaneavam, ou era aí? Não, aí não. Já começam a surgir as primeiras empresas fornecendo mapa via Mapas digitais, né? Mapas digitais, legal. de internet, navegador, né? Exatamente. Foi a segunda versão de vocês, legal. Então, a gente vendia assim, né? Agora o cara chega pra mim e faz, pô, é difícil de vender. Cara, vocês hoje só tiram pedido. Ninguém vende mais não. Não, sai com a parte debaixo do braço hoje, ou com um telefonezinho para mostrar o produto. O pessoal só vai lá tirar pedido, que a propaganda tá rodando. E na época, assim, a empresa, não, assim, quando a gente ia conversar, não acreditava que aquilo funcionava. Então, como é que ela fazia? Ela pegava um carro, queria instalar um aparelho, aí parava o carro no local conhecido e pedia para a gente descobrir onde estava aquele carro e dizer através do sistema onde estava aquele carro. Né? Então a gente fazia a conexão, pegava as coordenadas, olhava no mapa e dizia, olha, está no bairro tal, na rua tal. E assim eles começaram a acreditar, né? Que realmente funcionava, né? Então você tinha que vender e ainda mostrar que funcionava ali. Mostrar que funcionava. Hoje, se fala de rastreamento, a pessoa já tem um conceito que funciona, porque já tem uma referência, né? Na época não existia referência, né? Legal. E nessa época o software... O cliente ele tinha que ter um computador, que ele dedicava como se fosse um servidor, mas era um desktop, onde ele instalava esse programa e rodava ali. Tudo num computador só. Inicialmente com o modem via telefonia, onde ele recebia uma ligação de um veículo, passava as informações via DTMF, e um pouco depois já começou a usar a internet como meio de comunicação. Quando começaram a surgir os equipamentos com modem celular, trafegando dados, né? Então, a primeira barreira era fazer a tecnologia funcionar. A segunda barreira era vender a tecnologia, convencer que aquilo funcionava. E assim, a gente pegou, depois dos primeiros projetos, a gente tinha os recursos, a gente ainda não estava no ponto de equilíbrio. A gente já tinha os primeiros clientes, mas não estava no ponto de equilíbrio. E a gente sempre prospectava e tentava vender mais para chegar pelo menos no ponto de equilíbrio e passar da fase de sobrevivência. Mas teve épocas muito difíceis que a gente recebia o dinheiro e investia na própria empresa, não tirava nada, né? Investia na própria empresa e chegou uma época que a gente já estava ficando quase sem dinheiro. Nós vamos quebrar a empresa, né? Porque não chegamos no ponto de equilíbrio. O dinheiro que a gente tinha recebido dos primeiros projetos já tinha sido reinvestido. Então, a outra metade a gente gastou no churrascaria. A outra metade a gente... Então, de quem foi a ideia? Então tava ficando sem... Não lembro. Não lembra? Então tava ficando sem dinheiro, foi minha. Foi minha, assumiu, foi minha. Vamos comemorar, né? Vamos comemorar. Mas só que tava ficando sem dinheiro. E assim, sem dinheiro a empresa não sobrevive, né? Por mais que você tenha um sonho e queira desenvolver e acredite no futuro, mas sem dinheiro não se sobrevive. Então, assim, chegou uma época que o dinheiro realmente estava no final, a gente não tinha dinheiro por mais 1 mês, 2 meses de empresa, né? E eu resolvi viajar para tentar algum negócio, então fui visitar uma empresa em São José dos Campos e fui para lá, peguei um ônibus, né? De manhã, amanheci lá, 5 horas da manhã, esperei a empresa abrir. São José do Campo, São Paulo? São Paulo, Sai daqui do Rio de ônibus para São Paulo. Para São Paulo, de madrugada, cheguei lá, esperei a empresa abrir 8 horas. Aí fui apresentar o sistema, passei o dia lá conversando com eles. Eles estavam lançando o primeiro rastreador deles. Eu consegui vender 20 licenças para eles distribuírem para os clientes dele. E aí a gente conseguiu fechar esse primeiro grande negócio e ter sobrevivido para mais 1 ano de empresa, né? Puxa. Então... Foi luta, viu? Foi luta, porque senão a gente ia morrer em 2 meses. Você tinha que viajar para fazer a instalação, viajar para dar o treinamento. Então o Léo viajava para vender e depois eu viajava para instalar e dar o treinamento. Então, a gente rodou o Brasil inteiro, eu acho que eu conheço todas as capitais do Brasil. Saía de um aeroporto, entrava no escritório, saía do escritório, entrava no aeroporto e voltava. Caramba. Então, a gente rodou o Brasil inteiro, fazendo instalação e treinamento. Instalação também. E voo também não era fácil não, porque tinham poucas empresas, né? Mas nos lugares remotos a gente não tinha muita opção, né? Nos lugares perto eram ônibus, Mas quando chegava na empresa, já chegava instalando ou chegava primeiro apresentando isso aqui? Não, depois da venda. Depois da venda, ia instalar e treinar a equipe. Mas vendia por aqui? Vendia por aí. No catálogo. No catálogo. No catálogo.
Não tinha apresentação remota, não tinha nada disso. Vendedor de livro mesmo. Porta em porta, batendo e vem cá. Mas todas essas pessoas que estavam começando também tinham a mesma visão de que era um mercado inexplorado, um mercado que tinha grande potencial de crescimento. Então, E que ia ser o futuro, né? muitos viram uma grande oportunidade de entrar no mercado naquela época. Legal, show de bola. O primeiro sistema, ele funcionou, ele foi comercializado de 2001, a empresa foi montada. A gente só teve sistema meados de 2002. E esse sistema foi vendido até 2005. Vocês venderam durante ainda 4 anos o sistema. Exatamente. Aí, um pouco antes começou a se desenvolver uma segunda versão. Você começava a botar muito carro, o software ficava pesado. Então a gente começou a introduzir o conceito de cliente-servidor. Então você tinha um servidor, continuava sendo um software instalado, mas você tinha um servidor onde rodava o banco de dados e os softwares que hoje são conhecidos como os gateways de comunicação. E nas estações de trabalho você tinha o software cliente. Então essa foi a segunda geração. Essa foi a segunda geração do sistema de vocês. Exatamente. Aí começa essa... E teve um fato também muito importante, que foi a entrada do Bernardo. Quem é o Bernardo? O Bernardo é hoje é o líder de desenvolvimento do... Trabalha com vocês até hoje? Trabalha com a gente até hoje. O Bernardo, ele é sócio da nossa empresa, ele é conosco. Ah, legal. Ele tem participação na empresa. E ele é o líder do desenvolvimento. E ele trouxe pra gente, ele trabalhava na Globo.com na época, que era o maior portal de informação do Brasil, eu acredito que nessa época. E ele trouxe o conceito web. Então, os primeiros mapas web foram implementados por ele. E depois, com a necessidade do cliente começar a visualizar o veículo, a gente começou a criar versões web para o cliente. Já e o pro cliente Bernardo olhar. entra aí nessa história a partir daí. Que era já o acesso A do gente está usuário. falando de mais ou menos 2004 para 2005. Já era o acesso do usuário pela web. Começando, isso era pioneiríssimo. Antes da gente dar acesso ao usuário pelo web, a gente desenvolveu um softwarezinho, que era instalado também, para o usuário final colocar, mas era muito complexo. O cara tinha que ter um software, um modem, um rastreador instalado, então era algo assim tecnicamente viável, mas operacionalmente inviável. E aí com a questão web, aí começou o usuário a conseguir enxergar alguma coisa na operação. No caso, vocês também foram os primeiros a criar a versão web para os clientes. Fomos uma das primeiras empresas, eu acho que a primeira empresa a ter um sistema voltado para o cliente na web. Caramba, pô. Então o Bernardo tem um dedinho dele aí. Fundamental no tem o Bernardo e tem um rapaz do aparelho também que trabalhou muito tempo com vocês, né? Como é o nome dele? Tiveram parceiros de aparelho, né? O Rajamin, Rajamin. Né? O Jaku, o Nishimura, são pioneiros também na tentativa. Como a gente não tinha equipamento e assim, os equipamentos eram importados muito caros, a gente incentivava pessoas também a desenvolverem tecnologia nacional de equipamento, para se ter a oportunidade de fabricar aqui, de desenvolver aqui. Então, os primeiros parceiros de equipamento que compraram a ideia e quiseram desenvolver também o equipamento nacional, a gente passou a informação para que eles pudessem projetar um equipamento que falasse. O cara já tinha alguma experiência com eletrônica, eram engenheiros realmente, mas tinha que explicar o conceito. Olha, precisa desenvolver um hardware que vai fazer isso, que vai transmitir. E aí, alguns compraram a ideia e vamos embora junto. Uns evoluíram, outros ficaram. E a gente foi encontrando também pessoas, né, empresas que tinham já enxergavam esse mercado e também já tinham investido em desenvolver algum equipamento, queriam lançar esse equipamento, né? Porque com a tecnologia celular, com o advento dos modems que poderiam ser comprados para colocar no rastreamento, muitas empresas se interessaram em desenvolver um aparelho com esse modem, né? Legal. E a gente começou a encontrar essas pessoas no mercado, né? E brasileiros que tinham, empresas brasileiras que estavam no projeto ou já tinham desenvolvido algum rastreador. 2001 vocês montaram o primeiro, 2001 a gente fundou a empresa, 2002 a gente lançou o primeiro software. Que foi comercializado até 2004. 2004 veio o segundo. 2005 veio o segundo. 2005. Isso. Em 2005, vocês pararam ali, olharam um pro outro e disseram, agora a gente tá feito.
Ou não? Não, que isso, estava longe de estar feito. Não, eu acho que em 2005 a gente estava perto do ponto de equilíbrio, né? A gente tinha sobrevivido já nessas altos e baixos, né? Na falta de dinheiro, conseguia dinheiro, sobrevivia por mais um tempo, quase acabando o dinheiro, a gente fazia mais nova venda, reinvestir. Isso. Então a gente estava sobrevivendo, né? E era o período que a gente estava saindo da incubadora, porque lá você tem um período de residência e depois você vira um graduado. E aí você é obrigado a sair e montar o teu negócio fora dali daquele Aí já vem um lugar mais caro, já tem que contratar funcionário, fazer tudo. Pouco antes de sair a gente atingiu o ponto de equilíbrio. Então pelo menos não estamos ganhando. Já podemos pagar um aluguel. Nós não estamos ganhando, mas também não estamos perdendo, né? Bom. Eu vi que a gente viu aqui muitas entrevistas de vocês, Asa dos Ventos deu uma impulsionada boa para vocês também. Eu vi uma entrevista sua na Ana Maria Braga também. Sim, vai depois, mostrar um pedacinho aí também dessa entrevista. Depois a gente fez várias entrevistas, uma delas foi na Ana Maria Braga, para falar do rastreamento. Agora, no dia a dia, aqui no Brasil, né, esse monitoramento que você está fazendo desse carro aí, e que tem várias empresas que já fazem isso, inclusive para roubo de caminhões, ou para segurança de filhos ou de empresa, ou para descobrir onde é que a pessoa está indo mesmo, esse é o equipamento que se coloca, tem vários, né? Mas tem vários modelos. Ele se grudou aqui, ó. Vou conseguir tirar. Tem vários modelos, inclusive esse é com imã. Ele pode... Ó, Louro, parece um celular, né? Bem tá vendo? pequenininho. Esse aqui. Aí ele tem um imã, ó. Caramba! Aí, ele é assim, olha. Então, esse aqui é usado por detetives particulares. Inclusive, que, por exemplo, o carro de alguém está estacionado em algum lugar e aí... O que está apitando aí na emergência? Chegou uma emergência aqui. Para você? Porque esse monitoramento é ativo. Então, é possível que uma pessoa que esteja sendo monitorada dentro de um veículo ou até mesmo andando na rua, ela acione um resgate de segurança. Sequestro. Um resgate de sequestro ou um resgate de saúde. Ela pode estar tendo um problema de saúde e ela pode acionar a central que está monitorando para mandar um resgate, socorro médico. Eu vi também que a incubadora ajudou muito vocês em feira. Tem muito jornal com o Andrei também em feiras, para trazer a mídia para eles, foi muito legal. A gente vai mostrar isso aqui também para o pessoal ver alguns jornais da época, que são antigos, viu, gente? Jornais que nem existem mais, para você comprar um jornal é dificuldade, agora tudo na internet, né? No site das empresas de notícia, né? Tudo digital. Tudo digital. A incubadora do Cefet foi fundamental para impulsionar vocês. Eu vi que a primeira feira que vocês participaram, qual foi a primeira feira que vocês participaram lá? Foi a FenaSoft em 2001. 2001? Já estava com um projeto em andamento. Já estava atendendo o projeto Asas do Vento. Asas do Vento, em 2001. Legal. Vou mostrar também aqui para vocês Asas do Vento lá passando como foi esse projeto, um pedacinho disso aí. E algumas entrevistas que a gente vai encontrar e vai mostrar os meninos aqui e as fotos também lá. Então, em 2005, André, aí vocês começaram a segunda fase do sistema de vocês. Foi o lançamento da segunda versão do sistema. E aí foi a aceleração da empresa. Exatamente. Eu acho que casou também com os fornecedores que já vinham desenvolvendo equipamentos rudimentares, com as tecnologias que já existiam, com o momento do GSM, né? No Brasil. Precisa checar essa data aí, mano. Mas é mais ou menos nessa data aí que... empresas nacionais, né, começaram a fabricar em quantidade os aparelhos, né, porque até então a fabricação era em pequenas unidades. Então temos aí o exemplo da Maxtrack, da Quanta, que são nomes aí reconhecidos no mercado. Pioneiros em equipamentos de rastreamento. Pioneiros em equipamentos de rastreamento, principalmente na linha GSM e GPRS. Né? Então, essa disponibilidade, maior disponibilidade de rastreadores foi fundamental para que a gente pudesse acelerar as empresas, acelerar os projetos, né? As empresas que eram nossos clientes, porque não era só difícil vender, era difícil comprar o equipamento, comprar os insumos para poder instalar, né?
tinha pouca disponibilidade de aparelhos, A própria né? produção tinha... A própria produção era limitada. Então com a produção em quantidade, principalmente da tecnologia nacional, e até então essas tecnologias de fora ainda não estavam no país, era tudo fabricado aqui, os primeiros rastreadores, né? Foi fundamental para que a gente pudesse acelerar a empresa e realmente passar do ponto de equilíbrio, começar a ter um certo lucro. Legal. Né? Legal. E vocês começaram, saíram da incubadora e foram pro primeiro ponto, ou tá nesse ponto até hoje? Não, já tinha saído da incubadora, né? Saiu da incubadora, veio para Niterói. Viemos para Niterói, que a gente morava em Niterói. Então a gente alugou um apartamento. Um apartamento. E a gente trabalhava dentro do apartamento. A gente já trabalhava de home office em 2005. Os caras primeira plataforma de rastreio, primeiro rastreio, primeiro sistema, primeiro co-work, primeiro mapa digital, georreferenciado. Primeiro trabalho home office. Pô. Não tinha como alugar uma sala ainda, uma sala comercial, então a gente alugou um apartamento e a gente trabalhava nesse apartamento. O dinheiro não dava para alugar algo muito caro, né? Era um negócio onde a gente viajava para fazer negócio, né? E muitos negócios por telefone. Então era um ambiente de desenvolvimento. Nessa época a equipe já era grande, não? Nessa época tinha... Era tipo uma garagem, só que era um apartamento ao invés da garagem. Né? Tinha 3 a 4 pessoas nessa época já, e entrando mais uma pessoa no comercial para ajudar. Então a gente estava formando aí 5 pessoas, 5 a 6 pessoas na equipe. A empresa já tinha dobrado de tamanho, de 3 para 6 pessoas, né? Já tinha dobrado, pois é. O pessoal nos Estados Unidos, eles começam dentro de uma garagem. Vocês já começaram dentro de uma incubadora e depois apartamento. Apartamento, exatamente. É bem legal. Aí os projetos foram surgindo, a gente começou a vender mais centrais de rastreamento, né? Fazer negócios no Brasil inteiro e realmente foi uma aceleração do negócio, uma decolagem aí nesses anos de 2005 a 2010. 2012, né? Onde a gente começa a lançar a terceira versão do sistema. 2012 entra a terceira versão. 2012 a terceira versão. Então esse período começou o rastreamento, a rede celular, a conectividade começa a ser difundido no Brasil inteiro. Então facilita com que centrais comecem a surgir em todas as regiões do Brasil, e é o momento onde a Stensat começa a impulsionar, ao ponto da gente dobrar o faturamento da empresa a cada ano, nesse momento. Show. Esse momento foi realmente colher os frutos das plantações lá? De 10 anos, né, de plantação. Que aí já faziam 10 anos, né? 2012, 10 anos de tentativa e erro, desenvolvimento, investimento, sobrevivência. 10 anos de luta, a gente começou a colher os frutos com maior quantidade 10 anos depois. Aí vocês pararam de dizer, agora vai. Agora vai. Agora anda. Agora anda. Cara, muito, muito louco. Agora valeu a pena não ter vendido a empresa lá atrás, né? Não tem mais arrependimento. Mas vocês teriam alguma coisa assim, pô, eu faria novamente ou eu não faria novamente? Nesse meio termo de vocês. Eu faria isso novamente. E uma coisa que marcou, eu não faria mais isso. Que eu errei, não queria errar ali de novo. Deixei pensativo os homens, viu? Rapaz. Tinha que ter avisado antes, né? Tem que ser assim na tora. O que vocês me dizem? Eu acho que ele não colocaria mais uma dentro da casa dele lá, como é o nome? A estação meteorológica dentro de casa. Ali é onde tudo começou, né? Na realidade, a gente assim, levou muito tempo para equilibrar a empresa, né? Mas por começar no mercado muito antes de que de fato aquele mercado existisse, né? Sim. Então eu acho que um estudo melhor, uma noção de time de mercado seria melhor, porque a gente não ficaria tanto tempo
talvez para... Planejando para fazer e criar. Fazendo, criando, sem colher o fruto, né? Mas a vantagem é que vocês foram referência. Ou não, né? Ou se não tivesse passado por isso, não teria chegado onde chegou. Exatamente. Eu acho que tudo foi um aprendizado também, tudo foi... os erros, assim, as dificuldades nos levaram a ter força, superar, né? Principalmente a concorrência. Aí quando surgiram os primeiros rastreadores, essas empresas que fabricavam rastreadores davam a plataforma de graça. Agora, como é que começaram a desenvolver plataforma de graça para vender hardware? Para vender hardware. Então, como é que a gente vai... Se inspirar em quem? Em vocês, porque vocês eram os únicos que tinham. Essas empresas, elas começaram no mercado basicamente conosco. Juntos. Só que desenvolvendo hardware, não era o business desenvolver software. Só que chegou um certo momento que você acha que para acelerar a venda de hardware você precisa ter uma plataforma. E no final acabaram desenvolvendo plataformas que chamam de plataformas de engenharia. Né? Plataformas que servem para botar um equipamento para funcionar, para testar, mas não para atender realmente o público. Mas para a gente foi uma ameaça, porque imagina, você tem um produto que tem que você está concorrendo com um produto que o fabricante que vende o hardware dá de graça. Sim. Né? Como é que você vai concorrer com uma empresa que tem um produto similar ao que você tem, dando de graça? Né? Só tem uma forma, você mostrando seu valor. Então a gente teve que, mais uma vez, superar e mostrar que a opção dele pagar pela nossa plataforma era melhor do que ele ter uma plataforma de graça pelos benefícios que ele ia ter. Legal. Pelas diferenciais que ele ia ter. Mas vocês já vieram lá de trás, né, já com a telemetria já bem avançada. Eu vi que vocês mediam até a primeira medição de vocês, esse negócio velocidade, de gás. Também, a gente chegou a monitorar níveis de tanque, num projeto que a gente fez, estação meteorológica, então medição de horas de operação em máquina. Até hoje vocês são diferenciados. Tudo é telemetria, né? Tudo isso é considerado hoje a telemetria, né? Uma pergunta que eu faço sempre no meu canal, e vou perguntar a vocês agora, que é mais fácil ainda para mim perguntar isso. Não combinei nada com vocês, mas quais são as outras plataformas que são concorrentes de vocês hoje, assim? E se quiser cortar depois a gente corta, se quiser deixar, pode deixar. No mercado. Porque o que eu digo sempre, brasileiras hoje, plataformas que telemetria avançada, como Assistensat, não existe. Hoje tem muitas plataformas, a gente sabe que tem muitas brasileiras. Plataformas brasileiras, mas assim, as plataformas que existem, assim, na nossa visão, a grande maioria está no básico, naquilo que a gente fazia 10 anos atrás. Exatamente. Então, na realidade, o que acontece? A gente, por ter passado, ter estudado, por ter aprendido, por ter superado tantas dificuldades, a gente já está, por exemplo, hoje na 4ª versão de sistema. Então, essa 4ª versão foi fruto de todo aprendizado que a gente teve nesse caminho. Então, eles ainda vão ter que aprender mais alguns anos para chegar no nível que a gente está. Por isso que hoje a Assistensat ela é reconhecida no Brasil inteiro e tem clientes em todos os estados e é reconhecido como a plataforma mais avançada, porque a gente tem todo esse tempo de estrada, todo esse tempo de aprendizado e traduziu isso. Não ficou parado também, porque a tecnologia, você fica parado, você se torna obsoleto, né? A gente foi se reinventando, inovando e hoje a gente tem a plataforma mais completa do mercado. E a gente enxerga até que a gente tem funcionalidades que chegaram cedo, né? Que a gente tem muita funcionalidade no sistema que às vezes o próprio mercado não está pronto para Foi antes do tempo, né? Antes do tempo. Então, isso aconteceu em várias versões, de ter uma funcionalidade que você lança, aquilo não começa a acontecer, não gira, mas daqui a pouco o mercado demanda por aquilo que inclusive já está pronto. Então isso acontece. Então não estou errado no que eu estou falando nos meus podcasts, tá vendo? O pessoal me pede referência da melhor plataforma de mais completa. Eu digo, só tem Assistensat, que eu conheço, para telemetria avançada, tem funções que nem eu sei para que serve.
Não querendo... Não sou especialista nessa área de telemetria, desculpa, não sou especialista na área de telemetria. Mas pelo que eu já vi da plataforma, eu digo, cara, os caras trabalharam pra cacete nessa plataforma, viu? E a gente tem um conceito de começar com uma empresa pequena, desde uma pequena central até uma empresa grande no mercado de rastreamento. Então a gente consegue atender do pequeno ao grande. Nossa plataforma ela é modular, escalável, então você consegue começar atendendo as funcionalidades básicas, se você quiser começar pelo básico, e te leva na área de gestão e na área de logística, que é o que a gente tem incentivado o mercado a seguir. Legal. A gente acredita que essa área de segurança já é um oceano vermelho, né? As empresas estão competindo por centavos ali nesse mercado, e com um pouco de conhecimento e utilizando funcionalidades que na nossa plataforma são triviais, ele consegue sair dessa camada de briga por preço para um novo patamar, onde a gente está falando de gestão, de economia, de segurança, de gestão. Legal, show. E assim, todo o caminho que a gente percorreu, né? E a gente foi enxergando as necessidades e vendo vamos dizer assim, as barreiras, né? As limitações que assim, da tecnologia, a evolução da tecnologia em si, né? Isso nos permitiu antecipar o tempo. Então, hoje a gente tem uma plataforma que ela está, muitas vezes, já na época, já era à frente do tempo, né? Sim. Então, muitas vezes, avançada na própria evolução, com relação à própria evolução do mercado. Então, a gente acaba impulsionando o mercado... Obrigando ele a evoluir. Obrigando ele a evoluir na velocidade que a gente está evoluindo, né? Sim. E esse é um desafio, é passar para os nossos clientes, passar para os nossos parceiros, né? Até os fornecedores também, né? Que estão nesse mercado, mostrar que essa tecnologia tem espaço para evolução, tem espaço para você criar novos serviços, tem espaço para você inovar, tem espaço para você aplicar o rastreamento a diferentes mercados, a novas oportunidades, né? E esse é o nosso desafio hoje, trazer a nossa plataforma e mostrar como que você pode ter mais oportunidades com ela, né? Exatamente. Legal. Show de bola. Show de bola, Eu vejo aí bastante gente falando de 2G, de 4G, e deveria estar pensando como inovar no segmento, como dar um passo à frente e oferecer mais para o seu cliente. Porque 2G e 4G, a troca da tecnologia, a evolução da tecnologia, a morte de uma tecnologia, o surgimento de outra, isso é natural no mercado de tecnologia. Assim, vai acontecer independente da sua vontade. Vai acontecer independente da sua vontade. Então, não é criar resistência à evolução da tecnologia, é saber conviver com a evolução da tecnologia. O povo usa hoje a estratégia do medo, né? Vai dar tudo errado, vai acabar com tudo, não sei o que eu vou fazer. Tem que vender. Aí chega um mais esperto, bota um 4G, faz. Tem que comprar 4G que tá desligando tudo. Pô, vamos ser sinceros, vai mudar? Vai, gradativamente. A gente sabe. Isso, exatamente. Não veio mudando de lá pra cá? Só que você não vai esperar, vai ficar assistindo a mudança, né? Tem que acompanhar. Você tem que acompanhar a mudança, né? É um problema para você e para todas as outras empresas. Pois é. Para Exatamente. todo mundo, para o fabricante do hardware, para o fornecedor da plataforma, problema para todo mundo. Pois é, legal, show de bola. E como é que a gente enxerga o futuro, né? Agora com o vídeo monitoramento surgindo, né? A tecnologia 4G, o vídeo monitoramento, ele já existia, mas assim, você precisa de banda para transmitir os vídeos, né? Transmitir as imagens. A estabilidade da conexão. A estabilidade da conexão. Então, até então, com 2G você não tinha isso, né? E agora com o advento do 4G, ele abre... 4G e 5G. 4G e 5G daqui a pouco, ele abre a possibilidade de você associar o rastreamento com o vídeo monitoramento. Então, a gente já está preparado para o vídeo monitoramento também na plataforma. Então, a gente já está à frente
à frente Você já tem isso na plataforma de vocês? Já tem isso na plataforma de vocês. Lançando na Exposec. Legal. Agora em Exposec 2023. 2023. O vídeo monitoramento, a videotelemetria e o rastreamento em conjunto. Show de bola. A gente estava me perguntando aqui sobre o data center de vocês. Certo. Como é que funciona isso aí? Então, a gente tem uma estrutura própria, hoje a gente trabalha com uma estrutura própria de data center, com toda a redundância, toda a segurança necessária. A gente fez um investimento nessa infraestrutura por todos esses anos. Quando a gente começou lá, não existia nuvem da Amazon, não existia Google Cloud, não existia as ferramentas da Microsoft, os servidores da Microsoft. Então, a gente fez um investimento muito grande na parte data center e criou um data center específico e customizado para a nossa aplicação de rastreamento, de plataforma de gestão e rastreamento. Hoje a gente tem servidores próprios, a gente tem um data center próprio, com toda a redundância necessária para que isso aconteça. Mas servidores no Brasil ou fora? Servidores no Brasil. Mais uma vez, isso surgiu da dificuldade, né? Na época, quando a gente lançou o primeiro sistema web de rastreamento, totalmente web, os servidores, as empresas de web que a gente contratava não conseguia dar uma qualidade de serviço adequada para o rastreamento, porque, assim, você tem um sistema que funciona 24/7. Funciona 24/7 e garantir isso, né? É uma responsabilidade muito grande, principalmente quando se trata de roubo, furto, segurança, recuperação de veículos. Nessa questão, a questão da gestão também, né? Porque a estabilidade do sistema e a disponibilidade do sistema, ela precisa ser muito alta. E a maioria dos data centers, na época que a gente criou a versão web, não tinha essa disponibilidade alta, né? A gente fez um investimento pesado em máquinas. E a gente garante contrato, uma SLA de 99,7%, mas hoje está gerando em torno de 99,9%. Poxa. De uptime das soluções. Top. Então, isso contribui muito para a própria credibilidade do serviço, da tecnologia, da plataforma, né? Dos clientes satisfação do cliente, né? Boa parte dessa satisfação está atrelada à estabilidade dos sistemas. Pô, muito bom. A gente já teve períodos muito difíceis com relação a ataques, disponibilidade, data center, né? Peraí, explica isso aí, gente. Peraí. Vocês têm esses problemas também com hack de atacar vocês? Como todo data center. A gente teve que criar mecanismos de segurança, de proteção, para que a gente permaneça com o nível de SLA de contrato. Legal. Então, a gente sofre todos esses tipos de ataques que você possa imaginar. A gente tem investido muito na parte de redundância, na parte de disponibilidade, a ponto hoje da empresa que vai nos contratar pode fazer um teste, né? Algumas empresas alguns projetos grandes, nós já tivemos essa requisição de teste de ataque, de invasão, de disponibilidade. Exatamente. Fazem o pen test, que é o penetration test. Caramba, exatamente. Não é brincadeira não. Empresas de transporte de valores, esse tipo de empresas fazem esse tipo de teste na nossa infraestrutura. Então hoje, no nível de evolução do mercado, né, coisa que a gente já fazia lá atrás, que é a telemetria da velocidade, do nível de tanque, né, que a gente começou a desenvolver lá atrás, hoje nós estamos muito avançados na questão da telemetria. A telemetria é principalmente aplicada à gestão de frotas, onde você consegue pegar dados do computador de bordo do veículo, ou seja, conectar via CAN, telemetria CAN, né? Conectar via CAN no veículo e pegar dados do computador de bordo do veículo e analisar esses dados, fazendo ranking de motorista, fazendo a gestão de combustível, fazendo a gestão de manutenção, fazendo toda a parte de... Cruzando essas informações com a gestão de multa. Fazendo análise da direção econômica e segura desse motorista. Vendo a utilização do veículo, né?
toda a parte de correta utilização do veículo. E depois, acima de toda essa parte de gestão, vem a parte de logística, onde a gente tem as ferramentas de controle de entrega e coleta, onde você tem todo o acompanhamento desse processo de entrega e coleta. Planejamento... Roteirização, planejamento, transporte, roteirização, acompanhamento de serviço, de entrega, de coleta, de transporte de passageiros. E análise do previsto versus realizado. Então, por isso que hoje nós somos considerada a plataforma mais completa e mais avançada aí do mercado. Eu creio que não só considerada, é a plataforma que eu conheço. Se tiver outra, vocês podem me dizer que se chama mais tempo, mas completa igual a de vocês eu não vi ainda, eu não vi. E agradecer a vocês por estar aqui, mas falar um pouco da equipe de vocês. Eu sei que vocês têm uma equipe muito preparada aí por trás de vocês também, né? Exatamente. Agora está grande. Está grande. Eu acho que um dos principais motivos do CED da Stensat é o comprometimento. A gente tem um valor muito forte, que é o comprometimento. E a gente confia muito e acredita muito no potencial das pessoas. Legal. Então a gente tem uma equipe hoje super preparada e que acompanha a gente há muito tempo. Então você vê que são pessoas que estão ali há 10, 15, 20 anos conosco. E a gente acredita que isso faz parte da cultura da empresa e é um dos motivos do sucesso da empresa. Bom demais. A gente queria agradecer a todos os colaboradores. Quando a gente começou, a gente sonhava chegar até aqui, mas não tinha certeza que ia chegar, né? Isso é forte. E a gente só chegou por... assim, claro, a gente, pelo nosso esforço, mas também pela colaboração daqueles que fazem parte da nossa história, que são os colaboradores, que são os fornecedores parceiros, né, que acreditaram, aqueles que acreditaram na nossa empresa, né, dos clientes também. Os clientes a gente chama de parceiro, né, porque a Stensat ela não atende o usuário final, ela não atende diretamente o mercado, ela sempre atende o mercado através de parceiros. Então, o que a gente chama de cliente vai muito além de ser cliente. Ele é um parceiro Stensat. O sucesso da Stensat depende do sucesso dos parceiros. E tem cliente há quase 20 anos de empresa, né? Então, esses clientes acreditaram no nosso trabalho, acreditaram na nossa plataforma, cresceram junto. Acompanharam todo esse movimento. Acompanharam toda a nossa vida, tiveram sucesso. Estão conosco até hoje, né? Isso é uma grande satisfação, né? Poder contribuir com tantos empregos, com o sucesso dos nossos clientes, com o sucesso, em parte, com o sucesso do nosso país, né? Da aplicação da tecnologia para resolver problemas de gestão, de frotas, de roubo e furto, né? Isso é uma grande realização para a gente, né? A gente acredita muito nesse mercado de rastreamento desde o nosso surgimento. A gente continua acreditando. Esse mercado vai ser talvez 10 vezes maior, 100 vezes maior do que a gente tem hoje, em 2023. Né? A tecnologia não para, ela vai continuar evoluindo. E é uma grande oportunidade para as empresas que estão iniciando, para as empresas que já estão no mercado, se reinventarem e acompanharem essa evolução junto conosco e poderem ter sucesso aí no futuro, a médio e longo prazo aí, né? Isso aí. Então, gente, estamos aqui finalizando essa entrevista maravilhosa. A gente está mostrando um pouco da Stensat para vocês. Então, nossos seguidores também vai ficar aqui no nosso canal. Vai estar no canal da Stensat. Não percam. Quem não pegou do começo, assiste lá de novo no começo. Chegou no Rio de Janeiro, quer conhecer a Stensat, cara, o atendimento é perfeito lá. O pessoal, só falta botar você no colo. E os biscoitinhos de lá é perfeito, viu, gente? Não perde. Muito bom. Eu queria também falar para quem está começando que se disserem que é fácil, é mentira, mas também se disserem que é impossível, também é mentira. É isso aí. Vale acreditar e trabalhar muito pro que vocês têm de sonho, vocês poderem alcançar, né? O homem faz planos, né? Mas, assim, para você chegar no seu objetivo é muito trabalho, é claro,
você pode fazer plano, mas também a vontade de Deus é importante, né? Sim. Se for da vontade de Deus, então vocês acreditem, confiem em Deus e trabalhem, porque assim, o caminho não é fácil, mas o caminho só é percorrido por aqueles que são corajosos e sabem lutar. É isso aí. Cuida, bebê! Mais uma finalizando, hein? Não perde, acompanha aí nosso canal. Segue lá, Systemsat. Vou deixar aqui pra vocês. Vou deixar todos os comentários. Vai ter um make-off maravilhoso aí, viu? Com todas as fotos, com tudo que a gente falou aqui. Não perde tempo na carreirinha. Assiste também o make-off que vai estar aqui no canal. Pra cima, bebê. Cuida! Então, meu nome é Fábio Vasconcelos. Eu sou consultor comercial, estou há 5 anos na empresa. Bom, eu acho que é uma posição muito importante no mercado. A gente está hoje numa posição diferenciada, a gente está no topo da pirâmide, vamos dizer assim, desse mercado. Então uma posição privilegiada. Então, no mercado de rastreamento, eu acho que a gente está no topo. Então, eu não vejo uma empresa que tenha condições de oferecer o que a gente oferece e de trabalhar da forma como a gente trabalha. Então, aqui dentro da Systemsat, a gente acaba vendo o futuro de um ponto de vista diferente do mercado. Então, a gente já está vivenciando esse futuro, já está desenvolvendo essas ferramentas que, para muitas pessoas do mercado, ainda são novidades. A gente já tem isso pronto, e o mercado vai ajudando a gente a formatar essas soluções para isso ser uma ferramenta de melhorar o processo das empresas, de resolver problemas e trazer benefícios não só para o nosso integrador, mas para o cliente do nosso integrador. Meu nome é Patrícia Fernandes, sou gerente comercial da Systemsat. Já trabalho há 8 anos aqui. Ai, System é muita coisa, em 8 anos tem muita coisa. É uma escola, né? Um aprendizado. Tudo que eu sei hoje do mercado de rastreamento, né? Sobre a parte de sistema, evoluir nessa parte de sistema, tudo eu devo a Systemsat. Tem inspiração em termos de determinação, em acreditar na empresa, em acreditar nos funcionários, no crescimento profissional de cada um, em investir na empresa como produto. A gente tenta sempre ser inovador, tenta sempre ser o melhor, tenta sempre estar atualizado com relação aos clientes e ao mercado. Então, eles me inspiram todos os dias a cada vez mais ser melhor, no sentido de passar essa imagem. Da mesma maneira que eu acredito como funcionário, eu também quero inspirar os meus clientes de se tornarem nossa inspiração, né? Nossa parte de evolução aqui. Cada dia que passa a gente aprende um pouquinho mais. Como a gente atende vários segmentos, acaba que cada cliente, né, nos ensina um pouquinho mais sobre o mercado, como a gente pode evoluir, né, como empresa, como produto. A gente sempre busca um case novo de sucesso para inspirar cada vez mais todos nós. Eu quero que ela seja melhor. O objetivo nosso é que ela seja, né, uma maior aí da América Latina. Eu sei que a gente está caminhando aos pouquinhos, né, vai demorar um tempinho, mas assim, todos nós funcionários estamos engajados para esse crescimento. E eu quero estar aqui para isso. Cara, eu sou o Rodrigo Melo, eu sou gerente comercial aqui na empresa Systemsat. Estou há 5 anos e meio aqui na Systemsat já. Trabalhar na Systemsat para mim representa bastante coisa. Representa uma liberdade que eu nunca consegui ter profissional. Representa uma certeza. Eu sei que estabilidade não existe, mas a gente consegue ter aqui. Você consegue sonhar junto com a empresa, entendeu? Quando você está numa empresa que você percebe que a empresa está sonhando, está desejando algo a mais, e você se vê ali dentro, isso consequentemente respalda em você. Então esse é o sentimento que eu tenho aqui na Systemsat, você poder conseguir sonhar e principalmente realizar os seus sonhos. É surpreendente, né? Se eu posso resumir a expectativa, seria essa palavra que eu iria usar,
porque a Assistensat ela tem essa habilidade de surpreender não somente o mercado como um todo, mas principalmente seus funcionários, suas equipes internas aqui, seja com qualidade de ambiente de trabalho, qualidade de ferramentas de trabalho. Isso gera uma expectativa muito boa para a gente aqui dentro da empresa, consequentemente para os nossos clientes. Eu acho muito válido, muito interessante, porque eu acho que tudo que tem história, você eterniza, né? O que tem história. Você finca raízes, você se torna maior. Então, eu acho válido porque acho que nem boa parte do próprio corpo da Assistensat, dos funcionários, não conhece a história a fundo, dos detalhes da origem da Assistensat, como tudo começou. E eu acho que esse documentário vai ajudar não só a solidificar ao corpo da Assistensat aqui como um todo, mas principalmente aos nossos clientes, parceiros e futuros clientes, por conhecer os primeiros passos da Assistensat, de onde veio essa ideia, de onde veio os hardwares, de onde veio a criação do software e tudo mais, como começou essa aliança entre o André e o Léo para fundar a Assistensat. Isso só vai solidificar aquilo que já existe no mercado, que é a autoridade que a Assistensat conquistou ao longo desses 22 anos. Meu nome é Ivan Faria Júnior, eu trabalho na Assistensat há aproximadamente 17 anos. Mas o que eu vejo para o futuro da Assistensat é a facilidade que a Assistensat tem de se mobilizar, de se transformar de acordo com aquilo que o mercado vai se transformar. A gente hoje está num mercado que é muito rápido a mudança, né? E a gente tem a expertise em aprender. Então acho que é isso. O grande lance da Assistensat a gente tem facilidade em aprender. Então o que vier para o futuro, eu estou tranquilo porque a gente vai aprender e a gente com certeza vai absorver e vai continuar grande no mercado. Acho que a gente já entendeu o que a gente fazia quando não tinha nada. Aí agora o mercado tem tecnologia disponibilizada para todo mundo, né? A todo momento. A gente ficou mais fácil para a gente, né? Porque a gente tinha a sabedoria quando não tinha nada. Agora a gente tem um monte de gente disponibilizando um monte de coisa e a gente vai juntar esse monte de coisa e vai com certeza continuar gerando grandes negócios, grandes projetos, grandes soluções, né, que o mercado necessita. É o que a gente sabe mais fazer. Aqui é a parte, ali é a parte do curso técnico, ali são os galpões, né? E aqui é a parte da universidade, né? No caso, já era aqui incubador? Já, só não era sem essa entrada, o resto é igual. Aí aqui são os cursos técnicos, né? E a graduação de engenharia. Fizesse faculdade aqui também? Faculdade o André fez aqui, eu fiz na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Ah, foi? Que aí é lá no caminho pro aeroporto Galeão. Beleza? Bom ver você. Prazer, Marcelo. Opa, já tá filmando? O que tem, não? Isso aqui. Rapaz, é bom relembrar um tempão que eu não venho aqui, velho. Que bom demais. Que bom. Legal. Aqui é a sala de pré-incubação, né? Isso aqui onde começam todos os projetos, né? Você faz o planejamento e se começa a trabalhar, né? Bem no início, né? Então
As pessoas pensam que a empresa já nasce grande, mas na realidade é uma semente, um sonho, né, que você precisa construir. Aqui a gente apresentava o nosso sistema, convidava os primeiros clientes para verem a nossa tecnologia, né, fazer as reuniões da empresa, né, iniciais, né. Então, essa sala daqui tem muita história, né? Os primeiros negócios que a gente fechou aqui, né, recebendo os clientes de outras regiões, de outros estados. Aqui ficava a nossa sala, há 22 anos atrás. Mas hoje está vazia, é igual um jogador de futebol. Quando o jogador é bom, a camisa fica preservada. Hoje ela está sem os móveis, sem os computadores, né? Mas em breve estará sendo ocupada por outra empresa que eu desejo um grande sucesso para eles também, assim como a gente teve, né? Começando aqui. Funciona como, tem toda uma estrutura, né? Um pessoal, né, que funcionava para a gente como um co-work hoje em dia. Então, você tinha um atendimento telefônico aqui, um endereço para receber, na época, as correspondências. Hoje é tudo eletrônico, né? Mas a gente recebia as correspondências e encomendas aqui no endereço da incubadora, e também tinha um atendimento, né, para quem ligava para a gente, tinha um atendimento aqui inicial com suporte deles, com todo o apoio, né? Pessoal, eu vou mostrar para vocês onde tudo começou, né, onde o Andrei morava, né, e foi o segundo escritório também aqui da Assistensat. Diferente dos outros empreendedores que começam numa garagem, né, a gente começou na incubadora e depois foi para um apartamento. Então vocês vieram, vou mostrar aqui para vocês, era nesse segundo andar aqui, né, e a gente vai entrar para conhecer. O Andrei nunca pegava trânsito, porque ele saía da casa dele e entrava na empresa. Era o cara que nunca pegava trânsito. Agora vocês vão conhecer onde entrou a estação meteorológica. Não achei a chave de jeito nenhum, cara. Calma aí. Licença. Você vê que o espaço é legal. Agora aqui foi o quarto onde brotou uma estação meteorológica para poder fazer funcionar dentro desse quarto, com o satélite. Aqui que foi o primeiro projeto, o primeiro esboço de projeto, né? Contato com a tecnologia de comunicação via satélite. Eu falei, desculpa invadir sua privacidade aí. Não, aí vai funcionar. Olha, meu nome é Rajamin Azoubel e o nome da empresa ela é Rajatrak. Raja, que vem do meu nome, e Track de rastreamento mesmo, né? Essa foi a origem do nome Rajatrak. Acho que nós nascemos praticamente juntos, porque eu tinha desenvolvido o hardware, o rastreador, era assim, pré-histórica, que eu tenho até um modelo ali para vocês verem, e o Andrei começando junto com o Leonardo, começando a Assistensat. Eu tinha o hardware pronto, praticamente, pronto no sentido de se botar para testar, funcionar, e eu não tinha um software. E o Andrei estava desenvolvendo o software, o Global Cert na época. Então foi uma simbiose, né, de interesses
dele testar também o software dele com o nosso rastreador e o nosso de possibilitar a viabilidade comercial do nosso produto, porque sem esse software não teria como mostrar isso para o cliente, né? Tornar isso factível e acessível para o usuário, né? Eu gostaria até de mostrar agora, que eu acho que seria a hora, o rastreador pré-histórico que eu trouxe lá, que foi na verdade o primeiro deles, né? Para a gente ter uma noção do grau de dificuldade, na época o que nós tínhamos era um telefone celular, todo orientado para voz, não se falava em internet na questão da telefonia celular, e as dificuldades eram muitas, porque nós não tínhamos acesso a informações. Por exemplo, a Nokia, na época, para nos fornecer um protocolo de comunicação, de acesso ao firmware de programação do telefone, eles cobravam $40 mil para eu ter acesso do protocolo. O que seria esse protocolo? Fazer um atendimento de chamada, fazer uma transmissão de uma posição. Então, em vista da impossibilidade econômica no momento, nós tivemos que desenvolver os nossos próprios recursos. Então, pegamos vários equipamentos do mercado, telefones, que na época eram absurdamente caros, né? E fizemos o nosso rastreador baseado num telefone convencional, onde não se tinha GPRS, CSD, esses recursos de dados que nós temos hoje. Então, apenas para dar uma pequena ilustração, esse aqui era um rastreador pré-histórico, tá vendo? Onde era um telefone convencional, ó. Um telefone convencional que nós, para fazermos a transmissão da posição, simulava no teclado do próprio telefone, através de programação, a transmissão numérica da latitude e longitude. Tá entendendo? Porque esse teclado é uma matriz XY. Então o microprocessador, quando fazia o atendimento de uma chamada, ele fazia a filtragem do GPS, de todas as strings que o protocolo satelital nos dá, ele fazia o string que nos interessava para capturar a latitude e longitude. E com isso ele convertia a latitude e longitude em DTMF, numa matriz aqui que ele simulava alguém teclando o telefone. Tá entendendo? Então era feita assim a transmissão de posição por demanda. Ou seja, para eu atender uma posição de um cliente, o cliente tinha que nos ligar. Nós fazíamos uma chamada convencional para o telefone, que era caro na época, né? E aí esse equipamento atendia. Esse equipamento atendia e fazia a transmissão da latitude e longitude. Só que o computador não tinha como interpretar isso a princípio. Como é que ele ia interpretar esses tons? Aí a Rajatrack desenvolveu esse modemzinho aqui, que pegava esses tons, que se chama tons DTMF, tá? Isso, e convertia esses tons DTMF para string. Então tinha um string ASCII, alfanumérico, em que nós copiávamos e colávamos esse string no nosso site. Aí o Andrei que fez esse software, esse site, e a gente copiava e plotava no mapa. Era só uma posição, não tinha histórico, não tinha nada disso. E é uma coisa assim muito de início ainda, de pioneirismo. Mas com esse equipamento simples, nós tivemos um sucesso absoluto, financeiro e de satisfação do cliente, porque na época não tinha opções. E o que nós recuperamos de veículos roubados não é brincadeira, temos centenas de histórias que aconteceram, tá? Centenas. A visão do futuro que eu tenho é que não existe rastreamento aqui no Brasil sem a Sistensat, tá? Por quê? É uma empresa consolidada há mais de 20 anos no mercado. Os diretores são pessoas dedicadas full time, vivem para a empresa, né? E
tem confiabilidade. Eu jamais botaria o meu... Eu já tive um servidor próprio. E você manter um servidor é complexo. São outras especialidades. Então, na verdade, eu fiquei de cabelos brancos quando eu tinha o meu servidor. Depois não, depois eu fiquei mais tranquilo, posso tirar férias, viajar, tenho algum problema, que são raros, eu ligo para o suporte. Outra coisa interessante é o suporte da Assistensat. Nesses anos todos, eu nunca deixei de ser atendido por uma ligação, nunca, tá entendendo? Para um empresário que quer manter seu negócio e quer garantir seu investimento, o que nós queremos? É segurança, não é verdade? Dar essa tranquilidade para o nosso cliente também, né? Então, esse é a minha visão da Assistensat, mas tem também a questão da visão tecnológica deles, que estão sempre investindo, melhorando, né? E isso acho que é o grande diferencial. Não é o produto mais barato do mercado, que eu até tenho medo do produto barato, não é? Porque a gente sabe que milagre econômico não existe, alguma falha vai ter. Né? Então, dentro de um custo médio por equipamento de rastreamento, acho que eles estão perfeitamente enquadrados no mercado com um produto de qualidade. Eu acho que isso é que é importante, né?